Fala aí galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal Palmeiras da Virada. Bora com o pós-jogo aqui da vitória do Palmeiras contra o Santos, 3-0 fora o baile. E bora ver o que o Abel falou depois dessa partida. Ele soltou o verbo aí, falou tudo sobre o jogo. Comenta o que você achou da fala dele. Você acha que o Palmeiras já tá classificado? Verdão ganhou aí do Santos, que não tava com o Neymar. E agora, hein? Como é que vai ser a situação no jogo da volta? Comenta a sua opinião. Qual o seu palpite pro próximo jogo da volta? Eu acho que vai ser 1-0 para o Palmeiras, 4-0 no agregado. Sem mais enrolações, bora aqui com a coletiva do Abel, galera. Bora pro vídeo. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. Uma noite muito especial, né, para o torcedor palmeirense no dia do aniversário do clube. Uma vitória importante num clássico contra a equipe do Santos, mas queria a sua avaliação não só do jogo, mas das mudanças que você acabou fazendo, né, para a partida de hoje. O John Arias jogando agora pelo lado direito desse setor do meio barra ataque, o Maurício virando seu meia pela esquerda. Como foram as conversas com esses jogadores para montagem do time de hoje para essa partida contra o Santos? Boa noite. Boa noite. Olha, em primeiro lugar eu gostaria de dar os parabéns ao nosso Palmeiras. Em segundo, dedicar esta vitória ao Lito. E que Deus lhe possa dar toda a força que ele precisa e que continue até ao fim, que não desista. É o que eu lhe posso dizer. Em relação à pergunta, é um dia especial para todos nós, não é só para os nossos torcedores. Palmeiras é de todos nós, é dos torcedores, é da comissão técnica, é dos jogadores, é do staff, é dos funcionários. É todos aqueles que gostam e amam e seguem o Palmeiras. Portanto, hoje é um dia especial para todos nós e, logicamente, também para os nossos torcedores, porque fazem parte daquilo que nós chamamos a família Palmeiras. Desde 2020, desde que eu cheguei ao Palmeiras, a única constante que existe, pelo menos para aqueles que são mais atentos e entendem, a única constante é a mudança. Mudança a todos os níveis. Criamos internamente, com a ajuda de todos, uma cultura. E para se criar uma cultura tem que se criar hábitos. E para se criar hábitos é preciso uma exigência. E para criar exigência é preciso processos. Eu falo daquilo que eu conheço. Nós sabemos, o Palmeiras tem 112 anos de história. Vocês olham para essas paredes que estão aí. E o último sou eu, mas eu só sou porque os outros foram, ou eu sou porque os outros foram, e portanto tem sido esta a minha sina como treinador. É todos os anos andar à procura. Foi assim no Braga, vendendo muitos dos melhores jogadores que tínhamos. Foi assim no PAOK, no Braga 2 meses e meio na formação, em que vendemos um jogador da formação. Na equipa principal 2 anos, em que vendemos 2 ou 3 jogadores e andamos sempre à procura de soluções. No PAOK, idem aspas, e no Palmeiras então 6 anos de trabalho e uma dificuldade e um desafio muito grande, estar sempre à procura de soluções de jogadores que são vendidos por valores que permite hoje ao Palmeiras muitas vezes dizer que não, hoje, mas se vocês se lembrarem, as minhas 2 primeiras contratações que fizemos foi o Kusevic e o Breno. Há 2 anos atrás, muitos acusavam a nossa Presidente por não contratar, por ser uma pessoa visionária, por ser uma pessoa que entende e percebe o futebol mais que muitos, e sempre olhou para o futebol com responsabilidade, sem perder a ambição de lutar sempre por títulos. E como tu disseste bem, parece que é fácil. Tu olhas para as equipas que estão no Brasil, quantas apostam como nós apostamos nos jovens e que lutam pelos mesmos objetivos? Nenhuma. Portanto, é mérito muito daquilo que se faz na formação e no recrutamento da formação. Todos vocês sabem que a nossa Presidente investe muito, juntamente com a sabedoria do nosso diretor João Paulo, naquilo que tem a ver com o recrutamento. Vocês sabem que não há nenhum jogador que suba a equipa profissional vindo da base sem
o Castanheira a dar o aval dele, não há nenhum. O Castanheira é a pessoa responsável da comissão técnica a dar o aval para esses jogadores subirem, e o treinador decide, como estavas a dizer há pouquinho, decide quando é que deve ir, os jogadores devem ir para a Disney, ou quando é que deve treinar, quando é que deve meter. Tenho a certeza hoje que o Heitor entrou hoje e estava todo cagadinho. Faz parte, é bom que ele entenda que a cobrança é grande, mas é assim que começa, aos pouquinhos, um bocadinho de cada vez. Hoje 5 minutos ali, mais 20 aqui, e é isto que lhe vai dar também. Criatura, tem uma novidade da Serasa que vai te deixar de boca aberta. Chegaram cupons de... É um trabalho feito não só pela base, não só pela comissão técnica, também pela nossa presidente, Leila Pereira, também pelo nosso diretor Barros, que poucas pessoas sabem o quanto ele cuida e trata não só daquilo que ele faz dentro do CT, mas sobretudo extracampo. E não posso deixar de não falar de todo aquilo que é o nosso staff, o nosso núcleo de saúde e performance, da nossa nutricionista, da nossa psicóloga, de todos os recursos que nós temos dentro do clube que nos ajudam a que estes jogadores sejam, entre aspas, formados na base e educados na base, mas exponencialmente potenciados na equipa principal. Fruto desta organização, fruto destes processos, e ao longo de 6 anos, como vocês podem ver, criamos uma cultura. E sorte tenho eu, muita sorte, já disse isso, que me dá algum trabalho, ou muito trabalho, ter uma presidente que olha para a comissão técnica muito para além daquilo que são os resultados esportivos. Porque os resultados esportivos podem vir, podem não vir, mas tudo que tem a ver com processos, com gestão, com métodos, está muito bem evidente para aqueles que querem ver. E, portanto, agradeço todos os dias a confiança da nossa presidente, que vê muito para além daquilo que toda a gente olha, que são os resultados, e ela vê muito para além daquilo que são os resultados esportivos. Abel, tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Na última fase dessa competição, o Palmeiras venceu por 3-0 na ida, e no jogo de volta você optou por dar descanso a alguns jogadores. Você crê que nessa fase vai ser possível fazer isso de novo contra o Santos na Vila Belmiro? E dentro dessa questão que fala sobre a parte física, tem preocupação em relação ao Gustavo Gomes, que saiu no intervalo? Teve alguma questão em relação a isso? Falar mais uma vez, o futebol brasileiro não perdoa a ninguém. Não é só os jogadores, é a comissão, é as comissões técnicas, porque também viajamos, também ficamos sem dormir, também cansamos. O nosso elenco está bem enxuto, pena que temos 2 ou 3 lesionados que nos dariam outras soluções, mas nós sabemos, nesta maratona, que é os jogos que temos, é fazer a análise e perceber o que é que tem o Arias, perceber o que é que tem o Gomes. Já vos disse, não vou descansar ninguém, vamos apostar tudo em todas as competições e no final vamos ver o que é que nos toca. Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. 2 perguntas, por favor. A primeira, como você analisa o jogo? A gente está falando de um placar de 3-0, mas que pelas chances do Giai, do Maurício e do Vitor Roque no segundo tempo, hoje o Palmeiras poderia ter conquistado uma vantagem já, quem sabe, aí de 6-0 no marcador para o jogo da semana que vem. Como funciona a cabeça do treinador em analisar o jogo de hoje, sabendo que essa vantagem poderia ser muito maior, já pensando também para o duelo de volta? E uma segunda também, se me permite, ainda em relação à primeira pergunta feita sobre o Arias. Pela direita no Fluminense, que ele também teve um grande destaque. Claro que tem o prejuízo da saída do Alan, prejuízo técnico, né, não financeiro, mas se você entende que também vai dar para potencializar o John Arias nesse time do Palmeiras, colocando ele pela direita, como foi no jogo de hoje. Obrigado. Não, o Arias quem o potencializou foi a nossa presidente, que pagou por ele. Vendemos um por 40 milhões e pagamos 25 por este. Acho que é um jogador e as conversas que tive com ele foram espetaculares. Professor, eu jogo no meio, eu jogo na esquerda, eu jogo na direita. Isso é fantástico. Mas onde é que tu realmente gostas mais de jogar? Eu disse-me, eu sempre gostei de jogar pela esquerda, pela direita.
Isso pode ser mais difícil jogar pela direita. Houve 2 ou 3 jogos que acabou por jogar em função daquilo que tenha sido o rendimento do Alá, mas nós sabíamos, portanto, nós conhecemos muito bem os jogadores e mais do que conhecer os jogadores, falámos com os jogadores. Temos o Filipe que também pode fazer essa posição, temos o Kelvin que também pode fazer essa posição, cada jogador com as suas características. Desde que estou aqui já jogámos em vários sistemas, alguns mais fixos, outros mais híbridos. Lembro-me perfeitamente, por exemplo, da grande vitória que fizemos aqui contra a LDU, em que jogámos com 3 zagueiros, belíssimo jogo que fizemos, mas depois nós temos que pôr na equação o adversário. Nós sabíamos que a forma como o Cerro marca, a forma como o Santos marca é diferente de outras equipas, como por exemplo Fortaleza marca, há equipas que marcam zona, há equipas que marcam individual com sobra. Nós sabíamos que o Santos fazia uma marcação individual com sobra, era fundamental nós podermos ter uma dinâmica que pudéssemos disposicionar estas marcações, e nós sabemos o quanto é difícil e a frescura física que tu precisas ter para jogar em marcação individual. E acho que, como tu disseste bem, acho que respondendo à segunda pergunta tua do jogo, acho que fizemos um jogo consistente, fizemos um bom jogo, com boas dinâmicas, tendo em conta as características do nosso adversário. Volto a referir, porque nós no Palmeiras não joga sozinho, às vezes jogamos mal, muitas vezes por mérito do adversário, outras vezes jogamos mal por falta de inspiração, às vezes jogamos mal porque nem todos os jogadores estão no mesmo nível de forma, mas não posso deixar de concordar contigo, que tivemos 2 ou 3 oportunidades que não podemos falhar, eles sabem, mas faz parte do futebol. Como humanos que somos, vamos errar. Eu sei que eles não queriam errar, e se havia alguém que queria fazer golos eram eles. Não deu, acho que é uma vantagem interessante, mas temos que fechar a eliminatória lá. Abel, Isabela Yami do Band Esportes, você está falando sobre sistema, e depois que parou a Copa do Mundo, você tem usado mais os 3 zagueiros. A tendência agora é você voltar para a linha de 4, principalmente porque você não tem mais o Alan, ou foi só uma questão de jogo específico hoje? Olha, como é que eu hei de explicar? O sistema é uma coisa que é estática, mas o jogo é dinâmico. O sistema é uma coisa que vocês olham no início do jogo, está a 3, mas depois isto é dinâmico, isto roda. Vocês sabem como é que joga o Chelsea? Vocês sabem como é que está a jogar agora o Atlético Mineiro, que já não perde há não sei quantos jogos? O sistema dá-te aquilo que tu quiseres. A mim custa-me discutir sistemas com vocês, porque eu não discuto com o médico o que é que o meu jogador que está constipado, como está este jornalista aqui, se vai tomar Benuron ou se vai tomar, não sou eu que sei, eu não vou discutir com ele. Posso-lhe fazer perguntas, agora estar a discutir com ele, tem muito mais conhecimento que eu. Portanto, eu não vou discutir sistemas com ninguém, cada um dá a sua opinião, está tudo certo, o sistema dá-te o que tu quiseres. Um sistema de 3 zagueiros pode ser altamente ofensivo, um sistema de 4 defesas pode ser altamente defensivo. Eu sei, eu estou só a comentar a pergunta, eu não estou aqui a confrontar. O sistema dá-te o que tu lhe pedires dele. Eu adoro jogar com 3 zagueiros porque me permite o quê? Permite-me ter 7 jogadores a poder atacar e ter sempre 3 a resguardar a linha defensiva. E eu, quando olho para o jogo, eu não olho só para o jogo do ataque. O jogo não funciona só quando nós temos bola. O jogo funciona, é tão importante o momento que tu tens bola, como é importante o momento que tu apertes, o momento que o adversário te transita, os momentos de contra-ataque, os momentos de bola parada ofensiva. 3 zagueiros dá-te uma força tremenda na bola parada. Cada um olha para onde quer. Posso olhar para o copo, para a parte do copo, se ele tiver meio, olho para a parte de cima ou para a parte de baixo. Portanto, eu costumo dizer, mas é bom para a discussão. O que eu vou estar aqui a dizer é, eu faço tudo aquilo que eu sinto que é o melhor para o Palmeiras. O Palmeiras tem 112 anos de história, certo? Tem 112 títulos? Tem? Abel, aqui Guilherme Giuliari da 105 FM. Abel, queria que você falasse um pouco sobre as relações humanas, sei que você sempre comenta isso, mas sobre o gol do Flaco,
Deu para ver que dos 11 jogadores em campo, 9 que participaram da comemoração foram indiretamente no GI. Queria que você falasse sobre essa comemoração e quanto essa relação humana e principalmente essa assistência pode interferir no futebol dele. O que é talento? Posso-te fazer uma pergunta? O que é para ti talento? Posso-te responder com uma pergunta? O que é talento? Hã? Bravo. Para mim isso é o maior talento que uma pessoa pode ter. Esse para mim é o maior talento. E nessa dedicação não tenho nenhum melhor jogador do que ele. Ninguém é melhor do que ele na dedicação. Ninguém. Epá, ele falha passes, ele falha cruzamentos, mas ele entrega tudo. Tudo o que ele tem, tudo. E com o tempo vos garanto, com um bocadinho de calma, com um bocadinho de carinho da torcida, já começa a fazer assistências. Hã? E o que vocês viram foi jogadores, passado não sei quantos jogos, 70 e não sei quantos, fez uma assistência. E vou-vos dizer, o que me dá mais gosto é quando cheguei aqui, conseguimos construir um grupo que não tinha o mesmo talento que este tem, mas tinha uma dedicação, uma vontade e um espírito, quando eu cheguei, inacreditável. E agora estamos a juntar as duas coisas. Estamos a juntar esse talento que para mim é a base de tudo, que é a dedicação de cada um, e depois o talento de cada um. O talento já é esse, as pessoas gostando ou não gostando é esse. E que já o podíamos ter vendido e não vendemos, porque não podemos vendê-los todos, não é? Portanto, e o que tu assististe, isso para mim é aquilo que vai para além do futebol, que é aquilo que contagia. As pessoas acham que o futebol é só o sistema, é só a dinâmica do se entra ou se não entra, ou 3 zagueiros. Esqueçam isso. Isso é 30%. Isso é 30% de uma equipa. Onde é que fica o compromisso? Onde é que fica o espírito do grupo? Onde é que fica a entreajuda? Onde é que fica os jogadores que ficam no banco todos a levantar-se e festejar? Que significado tem isso? O estarmos todos a servir um clube, estarmos todos a servir um propósito que é muito maior do que o eu, que é o nós. Nós somos o Palmeiras. Palmeiras não são os torcedores. Palmeiras são os torcedores, são os jogadores, são os treinadores, são o staff e todos aqueles que amam e adoram e seguem Palmeiras. Quando falam do Palmeiras, que é um clube organizado, estão a falar do treinador, da presidente, do bairro, dos jogadores, dos nossos torcedores, de todo o staff. Quando dizem que o Palmeiras vende muito caro, quando dizem que o Palmeiras é um clube organizado, quando dizem que o Palmeiras é um clube sério, dos nossos torcedores, quem é o Palmeiras? O Palmeiras somos nós. São todos aqueles que gostam e se dedicam para servir o Palmeiras. Cada um na sua função, mas o Palmeiras somos nós. Todos aqueles que amam o clube e que se dedicam, que é aquilo que eu faço. Umas vezes bem, outras vezes mal, mas dedico tudo aquilo que eu posso para servir o clube. Portanto, fiquei muito feliz pela tua pergunta. É isso mesmo. Esse é o maior talento que Deus nos dá. É a nossa dedicação para tentar ser o melhor que podemos, cada um na profissão que tem. Esse para mim é o maior talento que tu podes ter. É, galera, classificação garantida, será, hein? Palmeiras deu um show agorinha há pouco lá no Nubank Park e venceu o Santos por nada mais e nada menos que 3-0, 2 gols do Flaco Lopes e 1 do Andreas Pereira. Galera, que vitória maravilhosa do Palmeiras. Palmeiras tá vindo muito bem, cê é doido. Palmeiras tá vindo de classificação contra o Cerro Porteño, goleada de 4-1 contra o Vasco, goleada agora de 3-0 contra o Santos, rapaz, e agora a classificação praticamente selada, né? Vai ser muito complicado o Santos reverter esse placar lá na Vila Belmiro, mesmo com o Neymar, e já era. Meu irmão, que partida, né? Já era que eu falo assim, né? Na minha opinião. Claro que não tô aqui zicando, eu espero que dê tudo certo, sabemos que futebol é imprevisível, né? O Palmeiras mesmo é um grande exemplo. Teve a LDU ano passado, perdeu de 3-0 lá e em casa fez 4-0. Então tem que tomar cuidado. Mas eu acho que tá tudo certo pro Palmeiras. Vamos ver aqui rapidinho as estatísticas. O Palmeiras foi superior em tudo, né? Teve aqui mais chutes, 20 contra 7 do Santos, 8 no gol contra apenas 1 do Santos. Teve menos posse, menos passe, porém não muda nada, né? Os caras teve 55% de posse e o Palmeiras 45%, 10 a menos. Porém, o Palmeiras teve mais chutes, teve mais escanteio, teve mais tudo, então não muda nada. Comenta aí o que vocês acham dessa partida. Pra vocês, quem foi o melhor jogador aí nesse jogo? O Flaco, pra mim, disparado, foi o melhor.
Tá vindo muito bem, cara. Marcou gols aí, 2 gols contra o Vasco, agora 2 gols contra o Santos. E o homem tá embalado, né? Então vamos ver como é que vai ser aí o jogo da volta. Eu acredito que tá tudo acertado já para o Palmeiras se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. E, cara, tivemos outro jogo também hoje muito surpreendente. Literalmente o Vasco simplesmente com 1 a menos desde os 18 minutos foi lá e venceu, galera. Venceu aí com o gol do Andrés Gomes e... que vitória, hein? Vitória muito boa aí do Vasco. E no outro jogo tivemos aí Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro empatou em casa. Abriu o placar com o Kenny Arroyo. E aí aos 70 minutos o Renan Lodge fez o gol de empate. 10 minutos depois, Kenny Arroyo fez aos 60 e o Renan Lodge aos 70. Então, para mim essa Copa do Brasil tá muito fácil para o Palmeiras ganhar. O Palmeiras, se passar aí, vai pegar o Atlético Mineiro ou o Cruzeiro, se eu não me engano, pelo chaveamento. Deixa eu só conferir. Cara, melhor ainda, o Palmeiras vai pegar o Vasco ou Vitória. Vocês têm noção? Que coisa boa. Rapaz, eu acho que tá super fácil do Palmeiras ser campeão. Pelo menos na final, eu acredito que nós vamos chegar com certeza. Porque, supondo que passamos do Santos e pegamos, sei lá, o Vasco. A gente sabe que acabamos de meter 4 a 1 no Vasco. Aí, vamos pegar o Vitória. Metemos 4 a 0 nos caras fora de casa. Então, eu sei que a Copa do Brasil muda, é mata-mata, mas eu acho que mesmo assim o Palmeiras é superior aos dois aí e dá pra passar tranquilamente. Comenta aí o que vocês acham da partida, galera. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.